E agora nós vamos aprender um dos recursos mais importantes que existe dentro do Excel, que se chama trancamento de células. E para esse exemplo, eu vou estar utilizando a mesma tabela da nossa aula anterior que nós aprendemos sobre o colar especial. Então vamos lá, imagina que você é o dono dessa frutaria e você está percebendo que os produtos estão com preço defasado. Eu quero ajustar o valor dos meus produtos, o preço unitário, em 5%. Eu vou até criar uma coluna nova aqui, que vai ficar mais fácil a gente visualizar isso. Ctrl+, adicionei a coluna. E aqui eu vou colocar preço ajustado. Opa, preço ajustado. Como que eu faria para realizar esse cálculo? Eu tenho já o aumento aqui do lado, eu posso utilizar aqui o sinal de igual, selecionar o preço unitário e multiplicar por 5%. Esse cálculo por si só ainda não vai retornar o resultado que nós precisamos, ele vai retornar apenas quanto que seria esse ajuste. Como que eu faço então para melhorar esse cálculo aqui e ele realmente retornar o valor de 2,50 já somado com os 13 centavos de ajuste? Dentro dessa fórmula aqui, eu vou colocar o sinal de mais e eu vou novamente selecionar a célula. Então o que eu estou dizendo para o Excel? Para ele pegar o valor do C2, que é 2,50, multiplicar aqui o próprio C2 por 5% e depois somar os dois. Dentro da matemática, ele primeiro vai resolver a multiplicação e depois, com o resultado disso, vai somar aqui com a célula C2. E ele vai retornar para a gente o valor de 2,63, que já é o valor que tinha antes com um ajuste de 5%. Só que, quando eu utilizo aquela opção que eu mostrei para vocês de dar um duplo clique, ele vai trazer aqui um resultado, só que esse resultado ele está incorreto. Toda vez que eu clico dentro de uma célula, a célula que é ao lado que tinha os 5%, ela não está mostrando, então não sofreu nenhum tipo de alteração. Por quê? Porque as células abaixo estão vazias. Qual que é a dica? Nós vamos aprender aqui a utilizar o trancamento de células. Para você trancar uma célula, basicamente é você dizer para o Excel que aquela informação ela é uma informação fixa, que ela vai servir também para todos os outros cálculos. E para fazer isso, você vai lá dentro da sua fórmula, procura o que você quer trancar, a célula que você quer trancar, e aperta a tecla F4 do seu teclado. Então aqui eu quero trancar a célula H1. Então aqui no meio de H1 mesmo, vou apertar F4. E ele vai colocar aqui esse cifrão, informando que a célula está trancada. Então percebam, quando eu der um Enter e agora fizer o mesmo processo, ele realizou a mudança, ele realizou a alteração. Quando eu clico aqui nas outras informações, eu percebo que a célula realmente está trancada e não sofreu alteração. Mas o que sofreu alteração? Essas que estavam aqui ao lado, que ainda não estão trancadas, e realmente eu quero que elas desçam. Toda vez que eu puxo o cálculo para baixo, eu quero que a informação da célula, da coluna ao lado, seja calculada, mas o ajuste, a informação que está aqui ao lado, não, por isso está fixado.